Não faz nenhum sentido guerra, quanto sofrimento, quanta perda, quanta dor, quanta morte e quanta injustiça você vê envolvido dentro de uma guerra. A lição de hoje vai falar sobre a guerra no céu. Se não faz nenhum sentido guerra aqui na terra, que sentido faria uma guerra no céu? Bom, mas se houve uma guerra no céu, por quê? Quem começou? A lição de hoje vai falar que a guerra ela acontece porque Lúcifer tentou trocar a palavra de Deus e colocou no lugar os seus próprios raciocínios, suas próprias ideologias, seus próprios desejos e suas próprias ambições. Deus ama o pecador, mas quando o pecador se envolve em conflito espiritual, em rebelião contra a palavra de Deus, então estoura uma guerra. A guerra do céu veio para a terra. E por que Deus não eliminou logo a guerra do céu e não elimina a guerra aqui na terra? Deus ama seu povo. E quando Ele permite a guerra, são provações. E as provações acontecem na vida do crente com um desígnio, com um propósito. Purificar o caráter do crente. Não sai daí, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Você está no canal Mapa do Dia, com o pastor Oswaldo Lima. Como já introduzi a lição, guerra no céu. A Bíblia dá a entender que esse conflito que nós vivemos hoje, e cada pequeno conflito tem por detrás dele um grande conflito entre o bem e o mal. Na realidade, Deus criou seres morais livres. Sabemos por declarações e insinuações, textos alusivos bíblicos, e a escritora Ellen White diz, deixando claro que Deus criou diversos mundos dentro do planeta. E esses mundos, Deus colocou seres morais livres e deu a eles o maior dom, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é necessário para construir uma relação de amor. Sem o livre-arbítrio não há prova de amor. Esses seres morais livres tinham o direito de escolher servir a Deus ou não servir a Deus. O amor triunfou no coração de muitos seres criados, entre eles anjos. Mas houve um anjo de tal magnitude, de tal beleza, de tal capacidade, que não suportou servir a Deus. Ele se rebelou contra o Senhor. E ele queria ser acima de Deus, em lugar do Criador, mas ele era apenas uma criatura. Devido a isso, ele começou a trabalhar contra o governo de Deus. Começou a disseminar mentiras sobre Deus. E houve uma guerra no céu. E ele foi expulso de lá. Então nós temos alguns textos básicos que mostram esta realidade no Velho Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, aqui no Velho Testamento nós temos Isaías 14, de 12 a 14, e Ezequiel 28, 11 a 19, e Daniel 10, 12 a 14. Essas três passagens bíblicas vão falar de reis dos dias dos profetas. Aqui em aqui em Isaías 14, 12, Deus vai chamar a esse rei como um anjo de luz, como um ser poderoso que vivia no céu.
Comentaristas bíblicos chegam a discordar que esses textos, como o de Isaías e de Ezequiel, se refiram à origem do grande conflito no céu. Eles tentam colocar um significado restrito aos reis, de Isaías 14 e Ezequiel 28, garantindo que eles são reis reais da Babilônia, rei real de Tiro, e que não pode dizer que isso se refere a Lúcifer. Mas, se você for usar esses textos literalmente como reis, como no caso aqui de Isaías, que o rei, ele estava no céu, nenhum rei foi ao céu, então já não dá para ser literal. E no caso aqui de Ezequiel, que ele era o rei de Tiro, que morava lá no Éden, nenhum rei de Tiro morou no Éden, porque nessa época o Éden já não estava mais na terra. E também falava que ele era um querubim da guarda no Monte Santo de Deus. Como é que você vai aplicar isso a um rei literalmente? Então, por que que isso está acontecendo? Você vai entender então que Isaías, ele apresenta uma sátira ou uma parábola. A palavra hebraica usada é machal, que transmite o significado que vai além do contexto histórico imediato. Nesse caso, o rei da Babilônia se torna um exemplo notável de rebelião, autossuficiência e orgulho. Já da mesma forma, Ezequiel faz uma distinção entre o governante de Tiro, Ezequiel 28:2, o rei de Tiro, Ezequiel 28:11 e 12, onde o príncipe que estava ativo no domínio terrestre se tornava símbolo de um rei que atua no domínio celeste. Quando você chega em Daniel, capítulo 10, 12 a 14, esses seres celestes se rebelam, eles são rebeldes, tentam impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. E à luz dessa conexão entre céu e terra, é que nós vamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. Percebe? Por trás das guerras de Israel, o Deus guerreiro do Velho Testamento, o príncipe dos exércitos do Senhor, nós vamos encontrar então a base fundamental inicial. A origem no anjo, Lúcifer, que se rebelou contra Deus, e daí nós vamos perceber um significado mais profundo quando a gente vai para Apocalipse capítulo 12, de 7 a 9. Porque daí o texto de Apocalipse, ele já dá nome correto a Miguel e seus anjos, que é o título de Jesus no céu, e o dragão, a antiga serpente, e os seus anjos, que se refere a Lúcifer. Houve guerra no céu. E eles pelejaram um exército contra o outro. E ele foi expulso do céu e veio para a terra. E aqui, qual que é o principal propósito de Lúcifer? Como ele não pode derrotar a Deus, ele tem o poder de derrotar você. Então, a principal batalha de Lúcifer é contra a salvação das pessoas. É contra a sua salvação e contra a minha salvação. Essa guerra começou no céu, ela acontece agora dentro do nosso coração. Anjos bons de Deus estão à nossa disposição para nos ajudar e socorrer. O príncipe do exército do Senhor está à disposição, que é Jesus, de vir aqui e guerrear essa guerra espiritual com você. Mas o príncipe das trevas, a antiga serpente, o dragão e seus anjos, eles estão também guerreando dentro do nosso coração para tomar posse e querer que você não vá para a eternidade. Então, é bom a gente olhar para isso e entender. Tem mais anjos bons do que anjos maus. Para cada anjo mau, temos 2 anjos bons. E temos o príncipe do exército, que é Jesus, que é superior a Lúcifer, porque ele é criador, e Lúcifer é criatura e ainda caída. Não desanime, não desista, confie em Deus, que você possa vencer a guerra na terra, para um dia morar no reino dos céus. Vamos orar.
Tome em tuas mãos, Senhor, e ajuda-nos a vivermos essa experiência espiritual com vitória, ao lado de Deus, ao lado de Cristo, ao lado dos anjos bons. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia e você?